bênção poder estar mais pertinho de você. Através do Face, nós queremos abençoar a sua vida e compartilhar sobre a graça do Senhor. Nós criamos esse canal Pastor Responde, você pode fazer perguntas e nós vamos tentar dar as respostas para abençoar a sua vida, para corrigir, para fortalecer, para te aproximar mais de Deus em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui uma pergunta. Como sei quando Deus está falando comigo? Quem fez essa pergunta foi a Cris. Cris, Deus fala conosco de várias maneiras, principalmente quando a gente está ministrando a palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas pedem para Deus, Deus fala comigo através do teu servo. Então quando a pessoa vem à igreja, Deus está falando. Mas uma coisa interessante é que Deus não se limita em falar só na hora do culto, Deus fala o tempo todo. Por isso o mais importante é a gente manter o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, melhor ou mais fácil fica para mim entender a voz de Deus. Um dos grandes problemas é que a gente acaba ouvindo tudo. Por falta de relacionamento com Deus, a gente não consegue discernir a voz de Deus. Deus nunca vai falhar com a sua palavra. Tem um verso que diz assim que Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Quando todo dia você lê a Bíblia, Deus vai falar com você, vai te dar direção. Deus vai usar pessoas, mas sempre à luz da palavra. Aqui está o nosso manual, manual do fabricante. Guarde esta palavra e você vai poder discernir a voz de Deus sobre a sua vida, tá bom? Uma outra pergunta aqui, Silvana. Pastor, quem não for batizado pode tomar ceia? Olha, a Santa Ceia do Senhor é destinada para aqueles que já tomaram a sua decisão de fé. Vamos lembrar que a primeira ceia, quando Jesus instituiu a ceia, Ele fez isso com os 12. Não foi aberto para todo mundo, foram os 12, as pessoas mais chegadas. É verdade que entre os 12 tinha um traidor lá, que era Judas, mas eram aqueles que já tinham feito a sua profissão de fé, a sua confissão, a sua aliança. Por isso que a gente destina a ceia do Senhor para um povo mais chegado, né? Corresponde a um suco de uva, um pãozinho, mas para nós simboliza a aliança, o compromisso. Então, a pessoa precisa ser batizada, precisa passar por aí para depois tomar a ceia do Senhor, tá bom? Vamos ver outra pergunta aqui. Edson me faz a pergunta, como se faz jejum? Edson, o importante é a gente entender o seguinte, que oração e jejum andam juntas. Jejum sem oração é passar fome. Jesus, certa vez, ele disse, essa casta não sai senão com jejum e oração. Tem que ter oração para que o jejum tenha valor. Agora, vamos pensar que a Bíblia fala sobre vários tipos de jejum na Bíblia. Então, o jejum, você vai poder tomar decisões na sua vida. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Diz o texto que ele não teve fome, mas não significa que ele não bebeu água. Já Moisés, ele jejuou 40 dias e 40 anos na presença de Deus, quer dizer, não tinha necessidade de nada. O rei Dario jejuou uma noite por Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões, ele passou... Agora, imagina para um rei que vivia cheio de festas, dizer, hoje não tem festa, hoje eu estou de jejum, uma noite. Então veja bem, meu irmão, o jejum, ele tem muito a ver com a tua necessidade. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, eu não jejuo porque eu de manhã tenho uma dor de cabeça, tal. E se eu não tomar meu café, eu fico com uma dor de cabeça. É uma questão pessoal. Uma vez eu disse isso para uma moça, quando me falou isso, eu disse assim, que você não tem um filho no hospital. Quando meu filho estava no hospital, não é que a gente estava jejuando, a gente não tinha fome. Como é que você pode ver um filho morrendo e pensar em comida? Quantas vezes as pessoas chegavam e diziam, vamos comer, mas eu não quero comer, eu quero ver meu filho curado. Então a tua necessidade vai estabelecer o tamanho do teu jejum. Mas uma coisa é certa, oração e jejum é fundamental para a ação de Deus na nossa vida. Mais uma pergunta aqui da Valéria, sentir raiva momentânea nos afasta de Deus? Lógico. O que fazer com a raiva? Eu queria que você entendesse o seguinte, primeiro a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. A ira é um sentimento que Deus nos deu para que a gente veja a injustiça e a gente faça alguma coisa. Então a ira, ela é boa. O problema é quando a ira domina a vida da gente e a gente se deixa levar pela inveja, a gente se deixa levar pelo orgulho. É quando a ira passa a ser, ela controla a nossa vida. Você sabe que nós abrimos portas para Satanás
E uma das portas é a ira. Quando a ira, ela é usada para machucar, para ferir. Então a ira é um instrumento bom para que a gente fique indignado, para que a gente não aceite o pecado, para que a gente não aceite a injustiça, a discriminação, é um lado bom, mas ao mesmo tempo ela não pode dominar a nossa vida ao ponto da gente partir para a vingança. E aí, meu irmão, a partir daí o diabo entra e bagunça tudo. Quantos lares, pessoas que não conversam com o pai, com a mãe, há quanto tempo cada ira. Fiquei chateado, tô magoado, que isso? Tem que ficar irado é com o diabo e não com pessoas da família. Não, tem que ter mudança. Cuidado com a ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira, diz a palavra de Deus. Dai lugar à ira, mas não deis lugar ao diabo. Cuidado. A ira é uma grande bênção quando ela é usada contra o mal. Mas quando ela domina a nossa vida, ela destrói princípios, a bênção e a alegria de salvação. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Querido, se você tem uma pergunta sua ou de um amigo seu, escreva no comentário, nós vamos estar respondendo. Nós queremos abençoar a sua vida e aproximar você da igreja, queremos estar mais perto de você, abençoando a sua vida e tirando todas as suas dúvidas em nome de Jesus, tá bom? Nós amamos você e queremos que a mão de Deus sempre abençoe a sua vida. Por favor, curta a nossa página, passe isso para os seus contatos, para que muitas pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado pela confiança em nome de Jesus.